Gostaria, de uma maneira muito breve, agradecer primeiro a disponibilidade do Francisco Víctor, que vocês já conhecem muito bem, e dar as boas-vindas também por estar aqui conosco. Mas vou deixar a Cris Almeida para que ela faça uma breve apresentação do palestrante que teremos esta noite e pedir para todos vocês a atenção. Não podemos perder um tema tão interessante, né? Comunidade política, em um tempo tão necessário escutar sobre essas informações. Então, muito obrigado, Francisco, seja bem-vindo. Cris, se nos faz favor de apresentar. Boa noite. Então, Francisco Víctor é nosso convidado desse círculo de estudos e do próximo. Então, hoje ele vai falar para a gente de comunidade política e da próxima vez ele vai falar sobre a promoção da paz. São temas que constam da doutrina social da igreja. E o Francisco Víctor é um palestrante muito querido. Eu conheci ele na sessão de Sembritas e no Gente Nova. E todas as vezes que a gente tinha a oportunidade de ouvi-lo, a gente corria para ouvir. Fosse para falar de direitos, de relações internacionais ou da superação pessoal dele. Então tem 2 episódios que eu não esqueço, dele contando de um trabalho que ele foi fazer em outro país e que levantou voo com bomba caindo. E o segundo episódio foi uma vez internado, rezando o texto, contando as ave-marias com os dentes, com a língua nos dentes, que era o único movimento que ele conseguia fazer. Isso me marcou muito. O Francisco Víctor é um exemplo de superação pessoal, e se o Francisco Víctor nunca desistiu da vida, Deus nunca desistiu da missão que o Francisco Víctor tinha no meio da gente. Então acho que vai ser muito rico essa apresentação de hoje e a próxima também, para que a gente aprenda um pouco mais sobre a doutrina social da igreja. Obrigada por ter aceitado o convite, Francisco. Estão me ouvindo? Não. Será que eu fiz alguma coisa? Agora estão ouvindo? Baixinho. Oi? Melhorou? Que bom. Eu agradeço aí as boas-vindas da Cris e do Padre Osvaldo. Eu sou só um filho de Deus a mais aqui na igreja, né? Então, me convidaram para falar sobre a doutrina social da igreja. A doutrina social da igreja, que é uma doutrina bastante ampla, e ela é dividida, o compêndio da doutrina social da igreja é dividido em vários capítulos, e o capítulo que trata do tema de hoje justamente é o maior de todos eles, né? É o maior de todos eles. Então é muito difícil a gente fazer um resumo, né, com tantos tópicos que são tratados no compêndio de doutrina social da igreja. É difícil a gente resumir, né? Mas eu tentei fazer uma abordagem desse capítulo. Como eu falei, é muito abrangente, é um capítulo bastante robusto em comparação com os outros, só para vocês terem uma ideia. Muito obrigado. Alô? Pronto. Obrigado. Melhorou? Obrigado, Marcos. Então, assim, só para vocês terem uma ideia, o compêndio de doutrina social da igreja ele é dividido em vários capítulos. A média de subitens por capítulo é de 2 a 3. No capítulo da comunidade política são 7. Então, assim, realmente é um tema bastante rico, né? Mas, para a gente começar a falar de comunidade política no âmbito da igreja, a gente tem que voltar um pouco na história para entender como é que surgiu no âmbito da igreja a autoridade política. O que é autoridade política dentro da nossa doutrina? Então, basicamente, nos povos antigos, as autoridades eram, em geral, os homens mais fortes, ou os maiores, ou os mais corajosos, os mais hábeis, os mais violentos, ou os que botavam mais medo. No povo israelita não havia essa noção. Os israelitas, eles não tinham autoridade central. A única autoridade que eles reconheciam era o Deus
Javé. Então, a relação de autoridade, de hierarquia deles, só existia com Deus, e não entre os homens, no plano horizontal das relações humanas, né? Isso era uma característica específica do povo de Israel. Aos poucos isso vai mudando, né? E aí começa a surgir, através dos profetas que profetizavam a vinda de um rei, né? Começa a surgir a ideia de que um dia Deus vai mandar um rei, que vai ser o escolhido para guiar o seu povo, para vir em socorro do seu povo. E isso vai fazer com que esse rei seja o defensor dos fracos e que seja uma espécie de garantidor da justiça. Para quem quiser acompanhar no âmbito da Bíblia, tem uma passagem sobre isso no primeiro livro de Samuel. Primeiro livro de Samuel, capítulo 9, versículo 16. Diz o seguinte: amanhã, nessa mesma hora, mandar-te-ei um homem da terra de Benjamim, e tu o ungirás para chefe do meu povo de Israel, para que ele livre o povo das mãos dos filisteus, porque voltei os meus olhos para o meu povo, e o seu clamor chegou até mim. Então, assim, nós vemos que desde o início, no âmbito do povo de Israel, a relação que havia entre o povo, né, de autoridade do povo, era diretamente com Deus, e aí Deus se revela através dos profetas que virá um rei que ele vai escolher, que ele vai ungir, e que vai ser o rei que vai guiar o povo de Israel, né? E a partir desse momento a gente chega, né, na figura de Davi. Para quem não se lembra, só para a gente lembrar aqui, recapitular rapidamente, né? Foram 14 gerações, desde Abraão até Davi, depois 14 gerações de Davi até o exílio da Babilônia, e mais 14 gerações do exílio da Babilônia até José, que é o pai de Jesus na terra. É por isso que se estabelece, né, que Deus, quando escolheu Maria, ele escolheu também José. São José foi o escolhido porque ele era o descendente de Davi. E Jesus fez uma promessa a Davi de que ele seria o rei e que da descendência dele viria o rei, que seria o rei dos reis, que iria governar sobre a terra por toda a eternidade. Então, cumprindo essa promessa, Deus escolhe Davi para ser o rei dos israelitas, né? E o depositário dessa promessa. E é também o que que é muito importante marcar, que é o início da tradição real messiânica, né? É através de Davi que se inicia a tradição, a dinastia real. Até então, o rei era o líder que era o mais forte. De repente, através da escolha de Davi, o rei passa a ser escolhido por Deus, né? Então, nós temos aí também uma passagem que eu separei aqui, que é do segundo livro de Samuel também, no capítulo 7, versículos 13 a 16, e diz o seguinte: ele me construirá um templo e firmarei para sempre o seu trono real. Eu serei para ele um pai, e ele será para mim um filho. Se ele cometer alguma falta, castigá-lo-ei com vara de homens e com os açoites de homens, mas não lhe tirarei a minha graça, como a retirei de Saul, a quem afastei de ti. Tua casa e teu reino estão estabelecidos para sempre diante de mim, e o teu trono está firme para sempre. Então, isso mostra a aliança feita entre Deus e Davi, né?
Então, assim, através da figura de Davi, se estabelece a autoridade política no âmbito de Israel. E os israelitas achavam que os escolhidos de Deus eram reis. É por isso que quando Jesus se revelava, diziam: ah, mas você não é rei? Não foi isso que o Pilatos escreveu na tabuinha que foi pregada na cruz dele, né? O rei dos judeus? Porque todo mundo achava que o Messias necessariamente tinha que ser rei. E na verdade a libertação e o reino que ele estava falando era um outro tipo de reino, que não foi compreendido por todos imediatamente, né? Então, quando Jesus veio ao mundo, ele veio como homem. E é por isso que ele não contestou o poder político da época. Jesus não fez oposição a César. Jesus não fez oposição a Roma. O que ele disse? Dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ele separou o que existe de política, de autoridade política, da autoridade divina, né? Então, o Jesus, ele não rejeita o poder local, mas ele rejeita, sim, os líderes opressores e os déspotas, né? Jesus ensina que o verdadeiro líder vem para servir. Isso está lá no Evangelho de São Marcos, no capítulo 9. Deixa eu ver se eu acho aqui. No capítulo 9, versículos 33 a 35, diz o seguinte: Jesus perguntou-lhes: de que faláveis no caminho? Mas eles calaram-se, porque pelo caminho haviam discutido entre si qual deles seria o maior. Sentando-se, chamou os 12 e disse-lhes: se alguém quer ser o primeiro, seja o último de todos e o servo de todos. Então, a lição que Jesus deixa é de que a liderança está associada não ao poder e à glória, mas a liderança está associada com serviço, em se colocar a serviço. São Pedro também nos dá uma lição e nos mostra claramente que a autoridade política deve trabalhar para o bem do seu povo e garantir uma vida tranquila e digna para o povo. E isso ele escreve na carta, primeira carta a Timóteo, primeira epístola a Timóteo, no capítulo 2, deixa eu ver se eu vejo aqui, versículos 1 a 3, e ele diz o seguinte: acima de tudo recomendo que se façam preces, orações, súplicas, ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão constituídos em autoridade, para que possamos viver uma vida calma e tranquila, com toda piedade e honestidade. Isso é bom e agradável diante de Deus. Você vê que São Pedro, lá nos primórdios da igreja, já estava dizendo que a gente tinha que orar pelos nossos líderes, pelas autoridades constituídas, para que eles possam governar e fazer um governo bom, porque isso vai ser bom para todo o povo de Deus, para todos nós. É por isso que a gente continua rezando por eles nas orações universais, em todas as missas. Não é isso, Padre? Então tá certo. Outro ponto que eu quero ressaltar aqui é que a comunidade política, ela é formada necessariamente por um povo, né? E na verdade o povo é a essência, é o início e o fim da comunidade política. E além do povo, que é um grupo de pessoas que compartilham valores, tradições, história comum, a nação também faz parte dessa ideia de autoridade política. Quando a gente fala em nação, a gente está falando de uma organização estatal
de uma estrutura civil organizada e de um território. Uma nação necessariamente implica na existência de um território. E sobre isso, é bom a gente lembrar um pequeno detalhe, que muitas vezes os territórios são feitos pelos homens, que estabelecem fronteiras físicas que antes não existiam. É que nem no final da Primeira Guerra Mundial. Existiam 4 grandes impérios que desapareceram. O Império Russo, que nunca mais existiu, o Império Otomano, que desapareceu para sempre, o Império Britânico, que era dono de 1/4 do mundo e de repente ficou dono de uma meia dúzia de ilhas, e o Império Austro-Húngaro, que desapareceu. Então a Europa tinha um monte de pequenas nações que politicamente foram reorganizadas de forma a viver como um país, povos que não tinham tradição, obrigado, Érico, não tinham tradição e não tinham uma cultura compartilhada, não tinham uma história compartilhada. Então, da noite para o dia, se colocou uma grade no meio da paróquia de Guadalupe. Quem está do corredor para lá faz parte de um país, quem está do corredor para cá faz parte de outro país. E assim se formou países como a Iugoslávia, que eram povos completamente diferentes, de religiões diferentes, de idiomas diferentes, e que foram forçados a formar uma nação sem ter um espírito de nação. Isso pode acontecer. O que pode acontecer, e acontece muitas vezes, é que quando se forma o território de uma nação, nem sempre o território consegue ser grande o suficiente para incluir todo mundo. E acaba que uma parte da população que faz parte daquele povo acaba ficando do outro lado da fronteira. E isso gera um problema social, um problema humano, humanitário. Dentro do direito a gente trata como direito humanitário, que é uma questão seríssima, que são as minorias étnicas. Por quê? Porque elas, na fronteira física dos homens, elas ficaram por um lado, onde elas não são identidade cultural daquela gente, daquele povo. E aí o que acontece? Quando a gente fala em autoridade política, muitas vezes a autoridade não se preocupa com essas minorias étnicas. E a gente vê grandes tragédias humanitárias acontecendo, e eu não estou falando de um passado muito distante, né? A gente pega, por exemplo, o caso do genocídio dos judeus na Alemanha, a primeira coisa que aparece na cabeça, aconteceu há 70 anos atrás, mas outros genocídios aconteceram envolvendo minorias étnicas há muito menos tempo, né? É o caso, por exemplo, dos armênios, né? Foram 2 milhões de armênios mortos no Império Otomano, na época da Primeira Guerra Mundial, mandados para campos de concentração. Foram os nazistas que inventaram os campos de concentração. Eles copiaram a ideia do que já existia no Império Otomano. O genocídio, o êxodo dos mongóis na União Soviética. 4 milhões de cidadãos da antiga União Soviética foram forçados por Stalin a deixar o país e a ir morar no deserto que não tinha água e não tinha comida. Simplesmente ele pegava, tirava de dentro de casa, levava para o deserto e falava: se vira, vai procurar escorpião para comer. E foi assim que surgiu a Mongólia. E mais recentemente o genocídio dos curdos, que é o povo hoje mais perseguido na história da humanidade, nos dias de hoje, porque é um povo que tem uma população de aproximadamente 6 milhões de habitantes, que vive em 7 países diferentes, que não tem território e que, quando eles viviam no Iraque, na época do Saddam Hussein, por eles terem uma posição política diferente do Saddam Hussein, mais de 1 milhão de curdos foram assassinados pelas tropas do Saddam Hussein. Isso eu estou falando da década de 90. Eu não estou falando de 50, 60, 70 anos atrás. Estou falando de 30 anos atrás. Mais de 1 milhão. Sendo que a maioria morreu com gás laranja e o gás sário.
vítimas de bombas de gás que os aviões militares iraquianos jogavam contra eles no norte do Iraque. É por isso que na primeira guerra do Iraque, quando o Bush pai invadiu o Iraque, não era para destruir, para tirar o Saddam Hussein, era para estabelecer zonas de proteção aérea para impedir o Saddam Hussein de continuar matando os curdos no norte. Então isso é para mostrar para vocês que a relação das minorias étnicas com as autoridades políticas é um tema muito delicado e que ainda hoje continua sendo uma questão muito difícil de lidar. É o caso dos palestinos em Israel, é o caso dos sírios na Jordânia, é o caso dos sírios no Líbano e assim sucessivamente, né? Quantas minorias étnicas não existem hoje, né? Olha a questão da guerra na Ucrânia, né? O motivo alegado pelo Putin para invadir a Ucrânia era proteger os russos, os ucranianos que queriam viver com estilo russo numa parte da Ucrânia. Quer dizer, tudo isso é uma questão muito abordada, né, quando a gente fala em autoridade política. Por quê? Porque, como a própria doutrina social da Igreja estabelece, esses grupos minoritários, né, essas minorias étnicas, eles têm direito à própria existência e a manter a sua cultura, religião, identidade e idioma. E não é o que acontece, né? Não é o que acontece. A maioria das vezes eles são forçados, né, a abandonar o idioma praticado por eles para adotar o idioma oficial do país. É o caso, por exemplo, da menina de origem curda que foi assassinada ontem no Irã. Vocês devem ter visto que está em todos os noticiários hoje do mundo. A menina que era de origem curda que foi assassinada em Teherã. Por quê? Porque ela falava outro idioma e porque ela tem uma outra religião. Os curdos não praticam a religião muçulmana necessariamente. Então ela era contra usar o véu na cabeça. Então, por que ela se recusou a usar o véu em praça pública? Não estou falando de 30 anos atrás, estou falando de 24 horas atrás. A menina com 28 anos, estudante de psicologia, foi assassinada com pedrada na cabeça porque se recusou a usar um véu. Então, aonde está a autoridade política devidamente constituída, né? Então, a nossa doutrina defende que todas essas minorias sejam protegidas nos seus direitos. Como eu falei nesse último aspecto, toda comunidade política tem por fim o bem-estar do seu povo, né? O povo é a base de tudo, e a dignidade da pessoa humana. E é aí que, a partir de um determinado momento na história, as comunidades políticas que foram surgindo e se estruturando, principalmente depois da Idade Média, começam a garantir os primeiros direitos que vão formar a base dos direitos humanos. Muita gente acha, os direitos humanos surgiram depois da Segunda Guerra Mundial com a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Não. Isso foi uma compilação de direitos num documento só. Alguns direitos humanos surgiram muito antes disso. Estou falando da Baixa Idade Média, lá quando o rei João Sem Braço, na Inglaterra, assinou a Magna Carta, garantindo o direito de propriedade a todos os ingleses e o direito de ter um julgamento justo, sem nenhuma prisão, sem que houvesse um julgamento e uma condenação. Então, a partir daí, vários outros direitos vão sendo conquistados até que se chega hoje no que nós chamamos de direitos humanos, que muita gente acha que o conjunto dos direitos humanos está protegido no âmbito da Declaração Universal da ONU de 1948. E não é. A Declaração Universal, ela é uma compilação, é um conjunto de princípios. Ela não tem direitos objetivos, são declarações que os Estados se comprometem a buscar fazer, mas não é uma obrigação. Como o texto da declaração é um texto muito frágil, a própria ONU procurou estabelecer novos documentos a partir de 1966, com os pactos de direitos humanos, civis e políticos, e econômicos, sociais e culturais.
que são tratados internacionais com direitos objetivos, dizendo o que é que o Estado tem que efetivamente fazer para garantir aquele direito. Então, assim, a Declaração Universal, ela é um ponto de partida, mas não é o fim em si mesmo no campo dos direitos humanos, né? Então, toda autoridade política deve garantir a ordem, a paz e os direitos fundamentais da pessoa humana, que são todos esses direitos que estão incluídos lá na Declaração Universal de 1948 e também nos pactos de 1966 e em outras convenções regionais de proteção dos direitos humanos, como nós temos aqui no âmbito do continente americano, a Convenção Americana de Direitos Humanos, né? A Carta Americana de Direitos Humanos e o Pacto de São José da Costa Rica, que trata de questões objetivas, né? Bom, vamos lá. Mais um aspecto que a gente, já que estamos falando de direitos humanos, e a doutrina social da Igreja, ela insiste muito no respeito aos direitos humanos, aos direitos da pessoa humana, todos eles, o direito à educação, o direito à liberdade de expressão, a liberdade de pensamento, o direito do acesso à saúde, à cultura, inclusive o direito à objeção de consciência, né? De acordo com a doutrina social da Igreja, a comunidade política, ou seja, a autoridade politicamente constituída, ela deve respeitar a objeção de consciência quando alguém se recusar a cumprir uma ordem civil em função do descumprimento de um preceito moral, né, de uma ordem moral ou de um direito considerado um direito fundamental da pessoa humana. Então, essa objeção de consciência tem que ser protegida pelo Estado. O Estado não pode punir ninguém que alegou não fazer determinada ação em função de uma objeção de consciência. É o que aconteceu esse ano em Santa Catarina, quando aquela menina de 11 anos de idade ficou grávida e a questão foi parar na justiça. A menina já estava no final da gravidez e quando a justiça determinou que podia ser feito o aborto, ela foi levada para um hospital público e, embora o aborto seja, entre aspas, legalmente permitido no Brasil nos casos de violência sexual, de estupro, e foi o caso dessa menina de 11 anos, ou seja, legalmente poderia ser feito o aborto, mas de 4 equipes no hospital, na maternidade municipal lá no interior de Santa Catarina, 3 equipes se recusaram a fazer o aborto, alegando objeção de consciência. Então, isso é um direito que a Igreja, na doutrina social, na nossa doutrina, considera como um direito inerente a fundamental da pessoa humana, da objeção de consciência, né? A Igreja vê também com simpatia o regime democrático. E aí as pessoas falam assim, mas o que ela entende como regime democrático? Nós católicos, e aí eu me incluo nesse grupo, porque até pouco tempo atrás eu era assim também, a gente acaba que a gente não conhece a nossa igreja, né? Os papas escrevem dezenas e centenas de cartas encíclicas, não é, Padre Oswaldo? E escreve, e a gente acha que isso daí é um documento para papa ler, para freira, para padre, de preferência de clausura, que não tem muita coisa para fazer, não tem que rezar missa, nem tem que ficar confessando 10 horas no confessionário para uma fila incansável de pecadores arrependidos. Então, acha que a carta encíclica é só para eles. Não, a carta encíclica é para todos os fiéis e para todo o povo de Deus. Todos nós temos que ler, né? Existem muitas cartas encíclicas falando de política? Não. Porque a Igreja, depois de se meter muito em política na Idade Média, né, ela ficou muito tempo afastada da política, respeitando essa separação que existe entre Igreja e Estado. Para, né, uma coisa dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então a Igreja vai cuidar da vida espiritual do povo, mas não pode cuidar da vida espiritual do povo se o povo está sendo oprimido por uma série de atitudes equivocadas das autoridades políticas locais. Então, assim, a primeira grande encíclica
social e política da Igreja Católica tem mais de 100 anos. E a grande maioria aqui nunca leu na vida, que era um novário, o Papa Leão XIII, estou falando de 1891. A República do Brasil estava começando, a primeira Constituição do Brasil como República estava sendo promulgada, e o Papa Leão XIII já estava falando contra o comunismo, denunciando o perigo do avanço socialista, porque afinal de contas ele viu as rebeliões socialistas muito antes da Revolução Russa aconteceram nas comunas de Paris, estou falando do final do século XIX, em 1870, 1872. Então, assim, essa experiência com o avanço do socialismo, que na França foi muito violento, muitos religiosos foram mortos. Para quem não se lembra, é justamente a época em que Nossa Senhora aparece para Santa Catarina Labouré, mandando ela cunhar uma medalha que ficou conhecida como Medalha Milagrosa, a Medalha de Nossa Senhora das Graças, que aparece em um convento em Paris, lá na Rue de Bac, número 86, e tem lá a capelinha onde ela apareceu, e por coincidência, aqui só uma curiosidade, foi a única vez que Nossa Senhora aparece em corpo físico. Em todas as aparições dela, ela aparece em corpo imaterial, como uma imagem tridimensional. Na aparição de Nossa Senhora das Graças, da Medalha Milagrosa, ela aparece no corpo físico, e ela sentava sempre na mesma cadeira para conversar com Santa Catarina Labouré. E a cadeira ficou com a marca dela, então essa cadeira está lá no altar, até hoje. Quem vai lá visitar a capelinha, vê lá a cadeira que tem a marca física deixada pelo assento de Nossa Senhora. Realmente é de arrepiar qualquer um que chega perto dessa cadeira. Eu assisti a missa lá uma vez por semana, quando eu morei em Paris, e cada vez que eu chegava perto era realmente uma emoção muito grande. Mas é justamente nessa época que Nossa Senhora manda ela cunhar uma medalha e disse que todo mundo que carregasse aquela medalha com fé estaria protegido do mal. Qual era o mal? Era de ser morto por ser católico, que era isso que os comunistas na França estavam fazendo muito antes de existir comunista na Rússia. Estou falando de mais de 50 anos antes da Revolução Comunista na Rússia. Então o Papa Leão XIII, ele denunciou tudo isso, ele denunciou o trabalho, a jornada excessiva de trabalho das mulheres e crianças em fábricas, as condições insalubres de trabalho, ele denunciou o lucro excessivo das empresas, a falta de solidariedade dos patrões com os empregados. Então ele faz uma série de análises políticas e sociais que vai marcar, um conjunto de análises que vai marcar essa mudança nesse papel da igreja, que antes falava só de Eucaristia, só de Maria, só de oração e só de terço. A igreja começa a mostrar que tem que haver um limite ao exercício do poder político na face da terra. Então isso começa em 1891. E então, 100 anos depois, o Papa João Paulo II, ainda no início na primeira parte, do seu pontificado, ele vai escrever uma nova carta encíclica chamada Centésimos Anos, que é justamente o quê? A comemoração dos 100 anos da Era Novável. E ele está reafirmando tudo que o Leão XIII falou um século antes, reafirmando que o Estado tem que fazer leis disciplinando as relações de trabalho, exigindo um ambiente de trabalho adequado e salubre, exigindo uma jornada de trabalho que seja compatível com as características físicas das mulheres, dos homens e das crianças, exigindo salário justo e limites também para que os empresários possam ter um norte para saber o que fazer com tanto lucro, porque só acumular dinheiro também não vai levar ninguém ao reino de Deus. Lembra lá do buraco na agulha, o camelo passando no buraco da agulha. Então, tudo isso que já havia sido falado 100 anos antes, volta a ser reafirmado pelo Papa João Paulo II nos centésimos anos, inclusive quando ele fala
da importância do regime democrático e de que a Igreja apoia o regime democrático. Todo regime democrático? Não, porque todo mundo fala que é democrático. Antigamente, todos os países comunistas tinham o nome República Democrática da Alemanha Oriental, era República Democrática da Coreia do Norte, tudo era assim, né? República Popular Democrática da China. Não, a questão não é o nome na bandeira, é a democracia enquanto acesso do povo à escolha dos seus governantes. É assim que a Igreja entende que é o regime democrático saudável, ou seja, é quando o povo tem liberdade de participar livremente, escolher os seus representantes, né? Seja para o parlamento, seja para o executivo e assim por diante. Então, a Igreja é a favor desse regime democrático e ela é contra todo tipo de autoridade política que usurpa esse poder para se manter no poder e usufruir do poder como fonte de riqueza e benefício próprio, que são os ditadores, né? Quem quiser aprender um pouco mais sobre isso, pode ler aí o livro da Hannah Arendt, né? Que é uma cientista política espetacular, que escreveu aí As Origens do Totalitarismo, que fala justamente sobre isso, como é que um regime democrático pode, independente de ser de esquerda ou de direita, pode combinar numa ditadura, num regime autocrático, né? O Putin foi eleito, o Hitler foi eleito, Mussolini foi eleito pelo povo. Então, assim, pode ser eleito, mas o fim dessa eleição pode ter um resultado que não seja adequado para o povo, né? Então, a Igreja ela reconhece a importância do regime democrático, assim como ela reconhece também a importância do princípio da divisão dos poderes. Não foi a Igreja que inventou isso, né? Foi um cientista político, um filósofo francês, né? Lá na época do século XVIII ainda, na época da Revolução Francesa, Montesquieu, que escreveu um livro chamado O Espírito das Leis, em que dizia que um governo, para ser equilibrado, ele tem que ser dividido em 3 partes, para acabar com o absolutismo dos reis. Tem que ter um poder cuidando só da justiça, um poder cuidando só da execução administrativa das obras, do salário, do funcionalismo, etc., das finanças, e outro poder para fazer as leis. E eles têm que ser independentes e harmônicos entre si. E a Igreja é a favor desse princípio também. Está lá na nossa doutrina social da Igreja. Agora, uma vez que o político é eleito para exercer um cargo como autoridade política, seja no âmbito municipal, no âmbito estadual ou no âmbito federal, aqui no Brasil, né? Porque cada país tem uma organização, tem países que não têm essa quantidade de instâncias políticas como a gente tem aqui. Os políticos, uma vez eleitos, eles não podem se esquecer, nem muito menos subestimar a dimensão moral da função política que eles vão exercer no seu mandato. E isso é uma questão muito importante, porque se eles não cumprem o seu mandato pensando efetivamente no bem dessa comunidade política que é formada pelo povo, ou seja, se eles não exercem o mandato que eles recebem, escolhidos pelo povo, em benefício do povo, eles estão usurpando a função política para a qual eles foram eleitos. Eles estão desvirtuando o caminho que os colocou naquela relação de poder. E é por isso que a doutrina social da Igreja fala que todo político eleito deve trabalhar para cultivar algumas virtudes cristãs específicas, principalmente a caridade, a paciência, a perseverança, o espírito de partilha e a moderação.
parece que essa última virtude está em falta ultimamente aqui na classe política brasileira, né? Está faltando moderação para todo mundo, seja no âmbito federal, municipal, estadual, né? Debate, programa de televisão. Eu nem assisto mais isso. Não é porque eu já tenha todos os candidatos, não, mas é porque é tanta acusação, que não dá nem vontade de assistir, né? Eu, pelo menos, fico muito desgostoso desse tipo de programa. Então, quando a gente fala de comunidade política na doutrina social da Igreja, a gente está falando de que a autoridade política ela é constituída para o serviço do povo. E dessa forma, a atuação do político eleito deve levar em consideração 3 princípios. E aí a doutrina coloca 3 princípios muito claros para a atuação de um político eleito em uma determinada comunidade. O primeiro princípio é o princípio da solidariedade. Isso significa o quê? De pensar sempre em ajudar e solucionar os problemas sociais das camadas mais desfavorecidas e mais necessitadas. E não é só o pobre, é o deficiente físico que não tem rampa para entrar num prédio público, é a mãe solteira que não tem uma instituição onde ela possa deixar os filhos para poder ir trabalhar. Ou seja, existe toda uma... Eu não estou falando só... Quando a gente fala em ajudar as camadas mais necessitadas, parece que eles só precisam de cesta básica. E não é só isso. Eles precisam de um transporte público decente, eles precisam de hospitais com médicos disponíveis, com enfermeiros disponíveis para atender no pronto-socorro, com remédios na farmácia do hospital, eles precisam de atendimento psiquiátrico, precisam de atendimento psicológico. Existem uma série de serviços públicos que têm que ser garantidos e que o político eleito deve pensar, a partir do momento que ele assume uma função pública honrada, ele deve pensar, em primeiro lugar, no princípio da solidariedade, de procurar ajudar essas fatias mais desfavorecidas. Eu estava vendo na televisão recentemente o caso lá em São Paulo dos refugiados afegãos que chegaram no Brasil. Tem aproximadamente uns 250 afegãos que fugiram do regime do Talibã, com vistos humanitários dados pela Embaixada Brasileira lá no Afeganistão, e estão vindo para o Brasil. Quer dizer, estão vindo os que conseguem. Uma passagem dessa não deve ser barata, né? Eles devem pagar muito caro, senão a gente está falando de pessoas da classe média de lá. E aí chega aqui e não tem nada para fazer, né? Não tem trabalho, não tem dinheiro, o dinheiro foi todo na passagem. Então eles chegam com a roupa do corpo lá no aeroporto de São Paulo e viram um problema, porque eles ficam no saguão do aeroporto, que é frequentado pela elite paulista e brasileira, que vai pegar voo internacional lá, e eles ficam no meio do saguão, amontoados, esperando comida, uma garrafa de água, um resto de sanduíche do McDonald's, uma batata frita da promoção número 5, que a criança não deu conta de comer antes de embarcar. E aí fizeram um estardalhaço que a gente tem 250 refugiados afegãos. Eu acho maravilhoso, foram lá, resolveram, levaram para o hotel, famílias ajudaram, acolheram famílias em casa, a gente tem que fazer isso. Agora, não são só os 250 afegãos que são refugiados que estão sofrendo no Brasil. O Brasil aqui em Brasília tem 6 mil refugiados venezuelanos hoje que não têm o que comer, né? E onde é que está a nossa ação social? O que nós estamos fazendo por essas famílias que largaram tudo no seu país de origem, muitas vezes pela fome ou por perseguições políticas, vieram para cá em busca de uma vida melhor e ninguém veio. Os afegãos foram vistos porque eles estavam no meio do saguão do embarque internacional, então estava atrapalhando quem ia pegar a primeira classe do voo para Nova York. Mas, e os que a gente não vê? Os venezuelanos, os haitianos, né? E muitos outros, sírios, né? Então, o princípio da solidariedade, a gente já falou. O segundo princípio que o político eleito deve agir
quando assume um cargo, é o princípio da justiça. E a doutrina social da Igreja define esse princípio da justiça como sendo aquela regra pela qual o Estado deve oferecer ao cidadão um sistema de justiça equilibrado, eficiente e com profissionais competentes para intervir sempre que necessário para reorientar o bem comum. Aqui no Brasil a gente tem Ministério Público, a gente tem Defensoria Pública para agir no caso das pessoas que não têm condições de pagar um advogado. Eu não sei se vocês sabem, mas aqui na América Latina só existem 4 países que têm Defensoria Pública. 4. América Latina. Do Rio Grande até Ushuaia e a Patagônia, só 4 países têm Defensoria Pública. Quando você não tem dinheiro para pagar um advogado em um desses países, você não tem recurso ao Estado, você não tem auxílio do Estado para defender os seus direitos. Aqui no Brasil, graças a Deus, a gente tem a Defensoria Pública, que tem uma fila enorme, mas que vai atender na medida do possível todo mundo. A gente tem Ministério Público que fiscaliza a atuação do Estado e das empresas, né? A ordem social do país. Você tem magistrados eleitos por concurso que garantem uma lisura na atuação dos magistrados de primeira instância, né? Então, assim, é um dever do Estado oferecer um sistema de justiça justo, honesto, equilibrado, competente, eficiente, rápido. Aí, na rapidez, a gente perde, né? Porque, dependendo do processo, você pode levar até décadas na justiça. Eu me lembro que a minha avó, quando eu era criança, vendeu uma boiada lá numa fazenda onde a gente morava, no Mato Grosso, para um político. E ele nunca pagou ela. Ela entrou com um processo na justiça contra ele para receber o dinheiro da boiada vendida. O processo levou 27 anos na justiça. Minha avó morreu, a minha mãe morreu. Depois que a minha mãe morreu, a gente ganhou o processo. 33 anos na justiça o processo para garantir o pagamento de uma dívida que não foi paga. Quer dizer, a gente precisa, tudo isso faz parte da doutrina social da Igreja, uma justiça justa, adequada, rápida, eficaz, né? E que possa garantir o bem comum e a proteção dos direitos fundamentais da pessoa humana. O terceiro e último princípio que o político eleito deve usar no momento em que ele assume um cargo público é o princípio da subsidiariedade. O nome é complicado, mas o que quer dizer isso? A doutrina social da Igreja propõe que haja uma cooperação entre a ação do Estado e a ação da Igreja e dos organismos sociais, civis presentes na sociedade, para que haja uma comunhão de esforços para atingir um bem comum maior, um benefício social maior, que haja uma combinação de forças entre voluntários, ONGs, instituições de classe, associações de funcionários e aposentados e de defensores do meio ambiente, todas essas organizações, organismos da sociedade civil organizada, fundações, associações, clubes, grupos de igreja, movimentos religiosos, que eles possam se unir e somar esforços com o Estado para resolver aquelas questões sociais que afligem o povo, né? Então, esse princípio da subsidiariedade propõe justamente que haja uma relação efetiva entre a comunidade política e a sociedade civil, através da soma de esforços na ação social, no campo das ações sociais e dos projetos sociais, entre o poder e o poder econômico e o poder político e efetivo do Estado, somado à capilaridade das igrejas, dos organismos sociais, dos sindicatos, das universidades, das fundações, dos grupos religiosos,
que possam somar. Quantas vezes o Estado não precisou da igreja para alguma campanha, alguma questão específica? Vamos lembrar a campanha do desarmamento. A gente não está falando de muito tempo atrás. Quando houve a campanha do desarmamento, né, o Estado pediu que a Igreja Católica recebesse as armas das pessoas que estavam arrependidas e que queriam se desfazer das armas que mantinham em casa sem registro. E aí o portador da arma arrependido, né, pegava a arma, procurava o padre no confessionário e entregava a carabina, a caixa de munição, né, o conjunto de estimação de granadas, de dinamite para o padre no confessionário. Então, assim, isso é um exemplo efetivo do princípio da subsidiariedade. É a igreja ajudando o Estado, é as escolas ajudando o Estado, os sindicatos ajudando o Estado, as universidades ajudando o Estado a atingir uma capilaridade social maior para poder levar essa ajuda a um número muito maior de pessoas. E, por último, uma questão muito importante na doutrina social da Igreja com relação à comunidade política é a questão da liberdade religiosa. Ao contrário do que muitos possam pensar, a Igreja Católica, ela é favorável e ela defende a liberdade religiosa no mundo inteiro, independente de quem pratica a religião, uma determinada religião, seja católica ou não. Ela defende que todo mundo tem o direito, todo ser humano tem o direito de praticar, de acreditar e de manifestar a sua fé publicamente, independente da religião que ele tenha. Isso é um dos princípios da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que está previsto lá na Declaração Universal da ONU de 1948. O Vaticano, como Estado, assinou, porque o Vaticano faz parte da ONU, porque o Vaticano não é só a igreja, o Vaticano é um Estado, é um direito, né? é um ente de direito internacional público. Mas o Vaticano, quer dizer, a igreja, eu não estou falando do Estado do Vaticano, estou falando da Igreja Católica, também defende a liberdade religiosa, e isso está claro desde o Concílio Vaticano II. Uma das declarações do Concílio Vaticano II foi a declaração Dignitatis Humanae, e que coloca justamente a liberdade religiosa como sendo um direito fundamental da pessoa humana e inerente à personalidade humana. Ou seja, a opção religiosa de cada ser humano deve ser respeitada sem sofrer nenhum tipo de sanção e coação. E nós sabemos que muitos estados não permitem isso, né? Você tem países hoje, estou falando de hoje no mundo, que estão proibindo manifestações religiosas, inclusive da Igreja Católica. É o caso da Nicarágua, recentemente, que expulsou todas as congregações religiosas católicas do país. A cena das irmãzinhas lá da congregação de Madre Teresa de Calcutá sendo expulsas debaixo de xingamento por parte dos militares, cada uma levando um saquinho de fruta, uma Bíblia e um terço na mão para atravessar a fronteira para Honduras e para Guatemala, é de cortar o coração, né? E assim como a Nicarágua, existem vários países do mundo que também não permitem a manifestação aberta e política, pública de outras denominações religiosas, incluindo a religião católica em alguns casos, né? Na China existe igreja católica? Existe, mas os padres são escolhidos pelo Partido Comunista Chinês, né? Então, assim, que liberdade existe nisso? Então, essa questão da liberdade religiosa é muito importante. O Estado, ele é separado da igreja, a doutrina social da igreja reconhece que existe uma separação no campo civil e político entre igreja e Estado, mas o Estado, como autoridade política organizada, deve garantir a todas as religiões o exercício e a manifestação da sua fé, possibilitando e garantindo o direito à manifestação dos seus cultos,
seus respectivos cultos, das suas manifestações religiosas, a construção de templos, a compra de propriedades onde vão ser erguidas capelas, escolas, obras assistenciais, etc. E outra coisa, sobre essa questão da liberdade religiosa, a gente não tem assim, aqui no Brasil a gente tem liberdade religiosa, né? Embora cada vez mais a gente venha assistindo na imprensa manifestações de ódio contra determinadas religiões aqui no Brasil, né? Principalmente as religiões de matriz africana, que vêm sendo vítimas de atentados, de bombas, de incêndios provocados e etc. Isso não é um fenômeno só brasileiro, isso tem acontecido em várias partes do mundo, mas quando a gente fala em liberdade religiosa, para nós brasileiros não entra muito na nossa memória, porque a gente não viveu muito isso no Brasil. Aqui no Brasil a gente sabe que tem sinagoga, tem igreja evangélica, é só você caminhar 10 quilômetros de carro, né, no Distrito Federal, em qualquer via do Distrito Federal, que você vai ver todas as denominações religiosas possíveis, imagináveis e inimagináveis, né, do lado das principais estradas, com todo tipo de letreiro. Você fica até na dúvida se é uma lanchonete, se é um supermercado 24 horas ou se é uma igreja, mas está tudo lá. Quer dizer, nós temos liberdade religiosa, mas o mundo não está assim. Lembrem do exemplo do cardeal Vantuan. O cardeal Vantuan foi beatificado, né, pelo Papa Francisco, está no processo de canonização. Eu tive a honra de conhecer ele vivo. Eu fiz um retiro com ele no Vaticano. Não vou me esquecer nunca. E é um homem que passou 13 anos da vida dele preso numa solitária, porque o regime comunista tomou conta. Ele era arcebispo, o Vietnã era uma colônia francesa, Indochina, aí se tornou independente depois da Segunda Guerra Mundial, continuou católico, que a maioria da população era de colonização francesa, tradição francesa, católica, músicas católicas e tal. De repente vem o regime comunista, ele era o arcebispo de Saigon, e ele foi preso e foi colocado 13 anos numa cela, isolado. E ele celebrava a missa diária. E ele escreveu um livro que é uma das coisas mais lindas que existem na literatura universal. Eu recomendo que todos vocês leiam. Um livro que ele conta a história dele durante o cárcere, que é Testemunhas da Esperança. Ele escreveu vários livros maravilhosos. 5 Pães e 2 Peixes, né? A História da Graça. Tem vários livros maravilhosos, mas esse livro, Testemunha da Esperança, você lê e você fica pensando, meu Deus, o que eu estou fazendo, né? Abrir mão de ir à missa para ver o clássico do Fla-Flu e no final de contas ver meu time perder de 2-0 para o Fluminense. Mas é assim, né? Muita gente, Eric, nada contra você e o Flamengo, nada contra. Mas eu só sou de flamenguista, mas fazer o quê? Eu acho que a gente às vezes precisa de um choque desse de realidade para a gente se dar conta do que nós católicos estamos sofrendo hoje, né? Então, eu quero terminar com essa mensagem para vocês de que a autoridade política, ela é legalmente constituída, ela é válida, ela é reconhecida pela Igreja quando o povo teve a chance de escolher os seus representantes e os representantes eleitos trabalham em benefício e em função de melhorar a vida do seu povo. Isso é uma relação politicamente equilibrada e é o que a Igreja prega, né? E como testemunho, eu queria também colocar uma experiência que eu tive parecida com o cardeal Vantuan. Na França, como eu sou deficiente auditivo, eu uso linguagem de Libras há muito tempo, desde criança.
e fiquei muito tempo sem usar, mas sei ali do básico. E uma vez me mandaram na França, quando eu estava trabalhando no movimento em Paris, trabalhando na fundação, me mandaram fazer a tradução da palestra de um padre albanês que ficou 29 anos no cárcere, numa solitária, sem ver a luz do sol, porque era católico, e foi preso e torturado porque foi pego celebrando uma missa clandestina na Albânia durante o regime militar. Foi uma das maiores ditaduras comunistas da história da humanidade, desde 1946 até 95. E esse padre ficou 29 anos preso numa solitária sem ver a luz do sol. Não somente isso, cortaram a língua dele, porque quando soltaram ele em liberdade condicional, ele foi pego de novo celebrando a missa em praça pública. Então cortaram a língua dele. E ele hoje trabalha com linguagem de sinais. E eu fui fazer a tradução para ele em Paris, numa entrevista que ele foi dar no Instituto de Filosofia Católica. E aí depois ele convidou para a celebração da missa. Eu falei, meu Deus, como é que vai ser a celebração da missa em sinais? Eu não tenho vocabulário manual para falar de certas palavras, né? Eu sei o básico ali, né? A promoção número 5 do McDonald's eu conheço, mas se começar a falar que é sem picles, com pimenta rosa e não com pimenta do reino, eu não vou ter vocabulário para traduzir. Aí foi uma das cenas mais emocionantes da minha vida. Ele não tem língua e na hora da consagração ele consegue falar e todo mundo ouve o que ele fala. Esse padre já morreu, ele está em processo de beatificação. Padre Jerzy Marek, albanês, 33 anos torturado por celebrar a missa católica. Então não pensem vocês que porque a gente vive num país onde a liberdade de religião é garantida, que os católicos não estão enfrentando problemas no mundo hoje. Enfrentamos no passado, estamos enfrentando hoje, possivelmente vamos enfrentar no futuro. Veja o que está acontecendo agora com a Nicarágua, lá na Ucrânia e em outros lugares do mundo. Então, para a gente poder trabalhar na igreja e somar as nossas forças à ação da igreja, a gente precisa conhecer a igreja. E é por isso que tem a doutrina social da igreja. E o compêndio é um resuminho do resuminho. Então eu recomendo que vocês leiam, porque realmente isso faz parte do dia a dia do católico, do cristão. E eu tenho certeza que vai ajudar muito vocês na caminhada de fé que vocês tenham daqui para frente. Tá bom? Muito obrigado. Padre, o senhor quer encerrar a oração? Bom, mais uma vez queria agradecer aqui ao Francisco pela explanação, pelo enriquecimento do nosso conhecimento sobre a doutrina social da Igreja. Obrigado em nome da sessão adulta masculina e feminina. Uma lembrancinha nossa aqui para adoçar a sua vida. Deixo aqui com o padre para fazer o encerramento. Obrigado, Francisco. Muito obrigado, Francisco, por compartilhar conosco a sua formação, seu conhecimento na área da doutrina social da Igreja. E muito obrigado a todos vocês que participaram desta palestra nesta noite. Acredito que saímos enriquecidos e bem iluminados, né? Vamos agradecer agora a Deus por esse momento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, nós vos damos graças por todos os vossos benefícios, a vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Cristo Rei nosso, venha a nós o vosso reino. Virgem prudentíssima, Maria, Mãe da Igreja, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma boa noite para todos, bom descanso, até a próxima.